Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para esse momento de compartilharmos a palavra do Senhor. E desta vez, caminhando na nossa série de mensagens sobre as bem-aventuranças, nós hoje então chegamos à sétima bem-aventurança. Está registrado no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 9. Eu vou ler para você, que diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É bom a gente pensar no pacificador de duas maneiras. Primeiro, o que não é. O pacificador não é aquele indivíduo passivo, que não reage, que aceita tudo da forma que vem. Então, não é esse o pacificador. O pacificador é aquele que ele está sempre disposto a promover a paz. É aquele que está preocupado em que uma situação conflituosa termine bem, ou quando ele prevê que uma situação será conflituosa, ele então nem começa, ele dá um outro jeito de encaminhar aquela situação de forma que não seja tão conflituoso, mas que haja paz naquela situação. E a gente tem nesse texto uma expressão muito interessante, muito bonita, porque diz que os pacificadores eles serão chamados filhos de Deus. Serão chamados no sentido de que serão vistos, serão reconhecidos como filhos de Deus. Vamos ver algumas referências sobre a paz. No Salmo 28, é interessante que faz uma referência de que os ímpios, eles falam de paz, mas na verdade as suas intenções são maldosas. Você conhece pessoas assim? Você conhece alguma realidade semelhante a essa? Outra referência sobre a paz é a relação que a palavra de Deus coloca entre a paz e a própria pessoa de Jesus. Desde a profecia do seu nascimento, que Jesus já foi reconhecido como o príncipe da paz. O profeta Isaías, quando anuncia o nascimento de Jesus, diz que ele será chamado príncipe da paz. E quando Jesus de fato nasceu, então os anjos, fazendo aquele anúncio, dando glória a Deus nas alturas, e a paz a todos os homens na terra, ligados ao nascimento de Jesus. Então, esse vínculo que a paz, uma verdadeira paz, na vida do crente deve ter, é com o próprio Jesus, o Senhor da paz, o príncipe da paz. E qual é a nossa relação de fato, assim, no nosso dia a dia com a paz? Como eu já disse desde o início, essas bem-aventuranças são maneiras de refletir o caráter do cristão no dia a dia, na sociedade. Então, qual seria a nossa expressão, como pacificadores, a nossa expressão de paz em meio à sociedade? Primeiro, que a palavra de Deus vai dizer no Salmo 34 que o cristão ele deve seguir a paz, ou seja, no sentido de que insistir com a paz, fazer disso um objetivo, fazer disso um estilo de vida, viver em paz. E a palavra de Deus nos ensina que quando a gente deve saudar alguém, a gente deve dizer a paz do Senhor. E o Senhor Jesus, quando preparou os seus discípulos e os mandou em missão, ele disse assim: em cada casa que vocês chegarem, diga, haja paz nesta casa. Quem a receber será abençoado. Quem não a receber, essa paz voltará para vocês. Ou seja, é sempre importante a gente desejar a paz, porque se a pessoa aceitar, será uma bênção para ela. Se não aceitar, nós somos abençoados, porque fizemos a nossa parte desejando a paz do Senhor sobre a vida daquela pessoa. Então é muito gostoso, quando a gente deseja a paz do Senhor. E é bom quando os crentes se cumprimentam, a paz do Senhor, ou quando os crentes se despedem, fique na paz. Eu costumo sempre me despedir assim, fique na paz, porque é uma forma, eu diria, muito carinhosa
de expressar o que realmente eu desejo para a sua vida. Que você viva em paz, que a sua casa tenha paz, que toda a sua vivência social seja em paz. Não é? E a palavra de Deus ainda diz uma coisa interessante. Diz que quando a gente experimenta a paz e faz dela o nosso estilo de vida, a Bíblia diz que quando a gente promove a paz, até os nossos inimigos passam a ter paz conosco. Olha que coisa bonita, não é? Por mais que a pessoa te deteste, por mais que a pessoa não goste, mas ela não terá um motivo para de alguma maneira se voltar contra você, porque você é uma pessoa pacífica, é uma pessoa pacificadora, uma pessoa que não está disposta a promover beligerância, não está disposta a promover nenhuma contenda, mas você quer resolver tudo na base da paz. Eu vou dar alguns exemplos de pessoas assim que em algum momento, né, foram pacificadoras em algumas situações na Bíblia. Por exemplo, Rúben. Talvez você não se lembre de quem seja Rúben. Rúben era irmão de José. Quando os irmãos de José decidiram matá-lo ali por aquela inveja tremenda que eles tinham dele, Rúben entrou e disse que não deveriam fazer aquilo, que não deveriam derramar sobre si um sangue de um inocente. Então eles ali decidiram uma outra coisa, ou seja, vender José. Né? Aproveitaram aquela oportunidade e decidiram vender José. Mas Rúben interveio e impediu, né, que aquele crime acontecesse naquele momento. E a gente conhece então toda a história de José, como se procedeu e ao final como foi bênção para o povo de Deus. Uma outra pessoa que foi apaziguadora foi Abigail. Abigail era esposa de Nabal. Davi, ele, quando esteve, né, naquele período fugido do rei Saul, ele então esteve acampado em alguns lugares diversos, mas numa determinada região era próximo à propriedade de um homem muito rico chamado Nabal, muito bem sucedido. E Davi auxiliava inclusive os empregados de Nabal, cuidou bem dos empregados de Nabal. Mas quando Davi precisou de um favor, precisou de alimento e foi até Nabal para solicitar isso, Nabal fez uma afronta enorme, disse quem era Davi, quem eram aqueles homens que ele nem conhecia, que ele iria tirar o alimento dele para dar para outros, mas de jeito nenhum e tal. E essa informação então chegou a Davi, Davi ficou com muita raiva. E aí decidiu inclusive voltar lá para acabar com a vida de Nabal e todos aqueles homens que estavam ali com ele, mas alguém interviu nessa situação, que foi Abigail, a esposa de Nabal. Ela então preparou todo o alimento, preparou muita coisa, colocou nos animais e foi até o acampamento de Davi. Chegando lá, pediu por misericórdia que Davi não fizesse isso, porque ele estaria colocando sobre ele um sangue inocente, estaria colocando sobre a sua vida uma mancha de morte desnecessária. E isso está registrado no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. E Davi então entendeu ali que Deus enviou aquela mulher para impedi-lo daquela situação, impedi-lo daquele massacre que ele estava disposto a fazer. E ele então abençoou aquela mulher, prometeu a ela que nada faria, e ela então voltou embora para a sua casa. Outros pacificadores, aqueles servos do general Naamã. Naamã foi até Eliseu para ser curado. Eliseu mandou que ele mergulhasse no Rio Jordão lá, né? Mergulha lá no rio. Ele vai dizer, o quê? Mas nesse rio, na minha terra tem rios muito melhores, por que eu vou mergulhar nele? Ele ficou muito irado e resolveu ir embora. Mas os seus servos foram até ele e disseram, mas se ele pedisse alguma coisa muito difícil, o senhor não faria? Ele disse, faria. Então, ele pediu fácil. Então por que o senhor não vai lá e mergulha? Faz, tenta. E ele então foi lá, cumpriu aquela palavra de Eliseu, mergulhou no Rio Jordão e quando saiu curado. E um outro que foi também muito pacificador foi um homem chamado Gamaliel, que interviu, né, nas autoridades eclesiásticas em favor dos cristãos, porque eles queriam extirpar os cristãos. Ele disse assim, não, deixa que isso aconteça. Se for de Deus, isso vai prosperar. Se não for, isso vai acabar sozinho. E Gamaliel foi aquele homem assim, pacificador, né? Aquele que promoveu ali a paz em meio aos cristãos. E um grande
e eu diria nosso principal exemplo de pacificador, o próprio Senhor Jesus, né? Quando Ele mesmo se apresenta como sendo a paz, quando Ele mesmo se posiciona como sendo o Senhor da paz, Ele diz assim, a minha paz eu vos dou. Não é a paz do mundo, não é uma paz passageira, mas é a paz que você pode experimentar em mim mesmo. Jesus foi nosso maior, e é até hoje o nosso maior exemplo, né, daquele que promove a paz, daquele que deu a vida para que nós experimentássemos a paz, aquela paz de espírito, como a gente já falou na outra bem-aventurança. Então, aí o texto vai dizer que os pacificadores, esses que promovem a paz, esses que estão preocupados com um contexto de paz à sua volta e para as outras pessoas, esses então serão chamados filhos de Deus. Eu gosto sempre de fazer uma ressalva sobre essa expressão de Deus, porque esse de ele pode caracterizar duas coisas. Primeiro, ele pode caracterizar a origem, né? Digamos que a gente dissesse assim, filhos da parte de Deus, ou filhos que têm origem em Deus, filhos que vêm de Deus. Então nós seremos vistos como aqueles que vêm da parte de Deus, como Davi viu na vida de Abigail, né? Eu vejo que Deus te colocou aqui para você me impedir de tal coisa. Então nós seríamos vistos assim, como alguém que vem da parte de Deus para promover a paz, para impedir que algo pior pudesse acontecer, ou possa vir a acontecer. E o D, em segunda definição, seria de propriedade, né? Filhos de Deus, ou filhos que são de Deus, filhos nascidos em Deus. E o apóstolo João vai dizer isso, que nós somos aqueles que somos nascidos em Deus. Aquele que é de Deus é nascido de Deus. Então, quando Jesus fala, né, do Evangelho para Nicodemos, ele diz assim, você precisa nascer de novo, ou seja, nascer do Espírito, nascer em Deus. Ter essa consciência de que você é nascido de Deus. Então, nós seremos vistos também como alguém que é propriedade. Nós somos de fato de Deus. E aconteça o que acontecer, nada vai nos tirar das mãos do Senhor, como Jesus diz, aquele que o Pai me dá, de forma nenhuma o lançarei fora. Ninguém tirará essas ovelhas da minha mão. Então, nós somos de fato propriedade de Deus. E assim nós, os pacificadores, né, seremos chamados, seremos vistos, seremos reconhecidos como que não só vindos de Deus, né, aqueles que têm uma missão de Deus, de paz, mas também como aqueles que são propriedades de Deus. Então, eu diria para você que promover a paz é algo importante e necessário neste nosso contexto social. Nós estamos vivendo uma época de muita polarização para tudo. Nós já falamos sobre isso para outras coisas, mas nós estamos vivendo uma época assim onde tudo gera um conflito. Uma expressão mal falada ou mal ouvida, mal entendida, gera um conflito. Gera uma discórdia, gera uma divisão entre pessoas, entre grupos. Na igreja, infelizmente, isso às vezes acontece, né? Pessoas se desentendem umas com as outras, às vezes por bobagem, por coisas muito pequenas, quando que poderiam serem resolvidas, às vezes com meia dúzia de palavras, ou um me desculpe, ou um me perdoe, alguma coisa que pudesse ser dita ali naquele momento para acabar aquele conflito, mas não, aquela coisa se promove, evolui, e às vezes se agiganta numa inimizade. Triste isso. Mas nós temos essa responsabilidade com a paz, porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar o seguinte: o quanto estiver em vós, o quanto depender de vós, tenham paz uns com os outros. Então, naquilo que depender de você, faça. Naquilo que você acha que eu estarei me humilhando, não importa, vai lá e promova a paz. Mas eu estou me rebaixando, não importa, vai lá e promova a paz. Não é uma questão de ser passivo, mas que você tome a iniciativa de promover a paz, seja qual for o conflito. Faça isso. Experimente viver pela paz e você saberá o que é viver em paz. Então, o que eu posso dizer para você é: fique em paz. Deus abençoe você. Deus abençoe muito a sua casa.
e que tanto você quanto toda a sua família sejam verdadeiros promotores da paz. Amém.